patrimônio. Não é o dinheiro que você construiu. Isso é importante, dá liberdade, dá conforto. Ninguém acha mal ganhar dinheiro. É uma coisa bacana, todo mundo persegue, mas assim, definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa. Para alguns é ganhar dinheiro, para outros não. Para um grande artista é botar a obra dele, né? É ter a obra dele exposta num grande museu, ou para um cantor é botar... Então não é necessariamente a recompensa financeira. Mas desde pequeno, acho que o que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas em tudo. Mas por que o mel na bebida foi colocado? Ah, foi por isso. Mas e o que faz? Isso faz com que essa tua bebida ali seja mais palatável? Eu vou perguntando as coisas. Vou perguntando até saciar essa curiosidade implacável. E eu acho que aprendi uma coisa muito importante, né? Eu cheguei numa idade em que você imagina que você não sabe nada ainda, você tem que muito aprender. O tal do lifelong learning. Aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa. Não adianta dizer para um jovem: vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente. A tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar. Então o grande aliado da minha vida, em tudo que eu fiz, para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que, se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as pessoas entenderem o que você trouxer. Então, assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. Sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando: eu vou construir uma história. Eu gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer a diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, da forma que ele se conduz, da forma que ele se comporta, seja prestação de serviço, como eu já fiz, seja produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar. Mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano, é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro. E eu queria estar lá. Eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Eu vou tentar ser alguém especial. E para isso eu me dediquei bastante. Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural, é super natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, qualquer um que está nos vendo agora, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação, agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso delas. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, sim, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem. E não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom
executivo, bom empresário, acerta mais do que erra, mas vai errar também. A vida é uma série de compensações. Eu chamo de como se fosse uma maré, ela vai e ela volta, fluxos e refluxos. Nada está ruim o tempo todo, nada está bom o tempo todo. Nada vai funcionar como você sempre imaginou, mas também nada não vai. Então assim, tudo vai ter uma compensação. A questão é você conseguir administrar isso de um jeito em que a coisa boa seja em maior número do que a coisa ruim, né? Então é muito difícil. Então tive várias vezes na minha vida em que as coisas não caminharam como eu achava que tinham que caminhar. Então cabe a você ter o talento de saber, primeiro, jogar para lucros e perdas os problemas que você vai enfrentar. E você vê que está indo mal, saber sair fora disso, saber corrigir rota quando preciso. Isso é uma coisa da gestão fundamental. A correção de rota, a empresa está caminhando para o abismo. Você tem que tirá-la do abismo. O negócio não está indo bem. Você tem que identificar os problemas, resolver os problemas e sair do problema. É uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil. Mas todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Trabalhar é resolver problemas, a vida toda. Viver é resolver problemas. Então, abrir mão do quê? Abrir mão de vida familiar, abrir mão de tempo livre, abrir mão de lazer, abrir mão de uma série de coisas quando você está focado na construção daquela história. Isso aí vai vir depois, mas sempre com equilíbrio, porque uma vida sem... O que seria das férias se não tivesse trabalho? O que seria o trabalho se não tivesse férias? Se eu ficar só trabalhando e não tiver, a minha mente também vai se cansar e a minha produtividade vai cair. Eu preciso ter também o momento do lazer, o momento do descanso, o momento da família, senão nada vai funcionar. Então este equilíbrio que a pessoa tem que buscar. Mas a gente abre mão de muitas coisas em prol de outras. Isso é um fenômeno que atinge a todos. As dores do crescimento são enormes. É sempre que eu falo, passar a arrebentação é complexo. Quando você está nadando no mar, você está tranquilo. Agora, vem aquelas ondas gigantes. Para você continuar a entrar para mar aberto, que aí é outro cenário, você tem que passar aquela arrebentação. Essa é uma prova enorme para o empresário executivo. Aí quando chegou no mar aberto, ufa, passei as ondas, mas e aí? E olha para frente para você ver o que você tem para nadar. Aí vem mais complicação. Aí é o gigante do mar que está na tua frente. Então, tudo isso são os desafios que o empresário acaba passando. Ah, estou pequenininho no raso, estou me controlando. Quero ir para mar aberto, tem que passar a arrebentação. Esse é o primeiro momento, onde estão os grandes players. Eu brinco uma história que eu sempre falo, se você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se você for um peixinho e for nadar com tubarão, eles vão te comer. O tubarão é um bicho ético, né? Essa é uma frase que eu gosto, porque ele não sabe que o tubarão, ele não é um predador antiético. Se ele morder um surfista, morder você no mar, a tendência é ele ir embora. Ele percebe que a tua prancha, a tua perna não era o que ele precisava comer. Ou a não ser que ele esteja muito faminto, ele vai te devorar. Ou quando você começa a sangrar, vem os outros te morder um pedaço também. Mas eles não fazem isso, raramente o tubarão ataca um ser humano, sabia? Você pode, inclusive, meus filhos foram para as Bahamas e nadaram com 40 tubarões em volta. Eu tenho esse vídeo. Caramba. Você vai alimentando eles com carne ali, com um negócio no braço de aço, eles vão comendo aquilo e não vêm em você. Eles não querem a pessoa. Então eu dou esse exemplo, que no mercado é a mesma coisa. Você quer ser um tubarão, quer nadar com eles, você tem que ser um deles. E para ser um deles, você precisa passar a arrebentação, ir para o mar aberto e saber jogar o jogo dos grandes. Senão você nunca vai ser grande. Muito difícil. E outra coisa, como é que você faz para ser aceito nesse clube dos grandes? Sendo competente, trabalhando com lealdade, fazendo um trabalho correto, não manipulando os negócios, preços, etc., para poder ganhar mercado, fazendo as coisas direito, você vai ser respeitado e admirado. E aí você é aceito no grande clube. Relacionamento é tudo, em todos os negócios. Teu relacionamento com os seus funcionários, dentro de casa. Teu relacionamento com seus fornecedores, importantíssimo para produzir as coisas que você precisa. Seu relacionamento com o mercado financeiro, quando você precisa buscar financiamento. Seu relacionamento com a clientela. Seu relacionamento com os seus concorrentes. Tudo isso vai fazer você poder andar dentro desse ambiente. Se você ficar recluso lá como um ermitão e não criar relacionamentos, você está morto no mercado. Em todos os sentidos. Então, é fundamental. Eu vendia um intangível chamado ideia. Então você imagina que difícil que é prestar um serviço onde você vende ideia. Vender ideia para quem? Para os clientes. Relação, como é que é com os clientes? Você tem que ir para frente dos clientes, tem que ter uma relação boa com os clientes, para eles te aceitarem, para eles te respeitarem, para eles ouvirem as suas ideias, para eles aceitarem, que é muito difícil. Uma coisa é vender uma ideia, outra coisa é produzi-la, né? Então, ver pronto é uma coisa. Receber. Então, assim, o relacionamento com os clientes cria uma confiança
importante para que essa confiança se transforme em resultado de negócios fechados, né? Eu falo do poder de persuasão, né, que é uma das forças que eu apresentei ali no teu evento, que é a força que você tem de convencer as pessoas de alguma coisa. Para isso as pessoas têm que estar, a pessoa para se convencer de alguma coisa tem que primeiro acreditar que você acredita no que está vendendo, segundo ela tem que estar apta a ouvir e entender o que você está falando. Quando você tem relacionamento bom com essas pessoas, eu já te conheço hoje, para te vender uma ideia vai ser muito mais fácil do que se eu não tivesse relação nenhuma com você. Então você vai criando uma empatia, Então isto que move o mundo, todas as relações. Os grandes países se relacionam na ONU para fazer as coisas acontecerem no mundo. Do grande ao pequeno, a Dona Maria se relaciona com a vizinha para poder pedir um açúcar emprestado. O mundo gira em volta dos relacionamentos. Eu procuro pessoas que sejam fora da curva de inteligência, né? Então as pessoas que, eu brinco que Einstein falava, né, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Pessoas criativas, que conseguem pensar fora da caixa, grandes, rápidas de raciocínio. Eu gosto de gente rápida, eu gosto de gente, e aí principalmente desse lado, esse é o lado, vamos dizer assim, de características da pessoa determinada, lutadora, brigadora, faca na boca, sangue nos olhos. Eu gosto disso, eu prefiro empurrar, segurar um louco do que empurrar um bobo, né? Eu adoro essa frase, não é minha, mas eu adoro a frase. Então, assim, procuro gente assim, tá? Com muita ambição, mas não é aquela ambição que passa por cima, que puxa o tapete dos outros, não, porque aí vem o caráter. Pessoa com caráter, pessoa correta, pessoa com ética, pessoa que saiba entender o que é o mundo de hoje, como é que funciona o mundo de hoje, né? Nós estamos falando em ESG, estamos falando de um monte de coisa acontecendo hoje. Então, tá fácil achar uma pessoa com todas essas características, não é fácil. Mas pelo menos boa parte delas eu gosto que a pessoa tenha. Então, os meus sócios são pessoas que eu vejo muito assim, por isso que eu escolhi poucos e bons sócios que tocam os negócios hoje, para que a gente possa fazer a diferença no mercado. O mercado é muito competitivo, rápido, dinâmico, difícil. E se você não fizer a diferença, você vai sucumbir rapidamente. A grande maioria falha. Escreve o que eu estou falando, pode ter certeza disso. Pelo menos no Brasil, as pessoas são um pouco interessadas, não estudam quando deveriam, entendeu? Então a gente tem uma carência, a gente tem muita gente inteligente, o mercado financeiro principalmente tem muita águia, o Brasil é bom para burro em vários setores, mas tem muita oportunidade e tem muito, assim, que eu falo, ser honesto no Brasil não é difícil porque a concorrência é pequena, né? Também estou exagerando dizer que a grande maioria do povo não é desonesto, a gente tem um povo de boa índole, mas tem muita gente malandra e que a gente abre os jornais e vê as notícias todos os dias, a gente fica de cabelo arrepiado e quanta porcaria que eles fazem. Se usassem a inteligência que eles tentam usar para o mal, para o bem, eles iriam muito melhor. Não, aqui se faz, aqui se paga. Não tem como escapar. Você engana alguns por algum tempo, mas não muitos por muito tempo. Então você tem que ser correto no que você faz. Não adianta querer ir pelo caminho mais curto.